intensity. They are unwilling to match. Anybody touch the ball, they get knocked out the game. This is where we take our respect. I need got to know. Bem-vindos ao podcast NFL Hoje. Meu nome é Gabriel Martins e aqui comigo está José Paulo Mendes. Tudo bem, Zé? Tudo ótimo, Gabriel. Já estamos em semana de jogo aí. Domingão tem o Hall of Fame Game. Vamos falar um pouco disso e de muito mais aqui hoje. Isso mesmo, domingo a bola rola para o jogo do Hall da Fama, Pittsburgh Steelers e Minnesota Vikings. Hoje nós temos um programa especial, a gente vai falar muito de fantasy football. A gente vai dar várias dicas para você que quer jogar, vai falar de estratégia na hora do draft, que jogadores escolher e quais jogadores você deve evitar. A gente está falando aqui, a gente está promovendo a liga, eu não sei se vocês viram na página domingo, que a gente colocou uma entrevista com um dos produtores, né, Gabriel, do Fantasy lá nos Estados Unidos. Do site oficial da NFL, Alex Gelhar. Então, e aí a gente também divulgou nossa segunda liga, que apesar de não ter prêmio, é legal você participar, principalmente para quem não conhece tão bem o esporte, o fantasy, poder aprender a jogar. Até quem não conhece o esporte, aprender a jogar, para no futuro você entrar na nossa liga principal, quem sabe ganhar um prêmio. A segunda liga tá quase cheia, mas se encher, pode ficar tranquilo que a gente faz outra liga, participar. O que a gente quer é desenvolver esse esporte no país, essa cultura. Eu quero agradecer a todo mundo que está participando. Até eu lembro que eu olhei no domingo, logo quando o Zé divulgou, essa liga, a segunda liga, né? Que é a primeira aberta aí que não tem o prêmio, que é o Zé que está administrando o time do NFL hoje. Aí eu lembro que eu olhei no domingo, vi que tinha, logo quando lançou já tinha algumas pessoas participando e fui entrar agora e já estava praticamente cheia a liga. Realmente esse pessoal aqui no Brasil já tá gostando bastante de fantasy football. Mas eu só queria fazer um adendo antes, eu tinha esquecido de colocar a senha no domingo, acho que por isso aí algumas pessoas vieram falar, então eu queria pedir desculpas e dizer que a partir das próximas ligas a gente vai acertar isso. E as configurações da liga, algumas pessoas vieram falar, mas pode ficar tranquilo que a gente vai arrumar. É que eu peguei algumas configurações padrões que eu faço em outras ligas que eu jogo. Tudo bem, galera? Só lembrando que o Zé ainda vai arrumar isso, mas vão ser o roster comum, né? Que é um quarterback, 2 running backs, 2 wide receivers, um flex, um tight end, uma defesa e um kicker. A pontuação vai ser a mesma, o draft vai ser normal. Vai ser tudo normal, que é o jeito certo de você jogar o fantasy. Mas antes da gente começar aí nosso podcast especial sobre fantasy, vamos dar um giro de notícias. Bob Wagner renova com o Seattle Seahawks. New York Giants consegue contato com Jason Pierre-Paul pela primeira vez desde o acidente. Marcus Mariota ainda não lançou nenhuma interceptação nos treinos do Tennessee Titans. ESPN realiza pesquisa nos Estados Unidos e pergunta para ver se o público prefere Tony Romo ou Eli Manning. Bastante coisa aí para discutirmos antes da gente entrar em conversa sobre fantasy. Vamos começar com o Bob Wagner. Logo após a renovação do Wilson, o Bob Wagner, ele fez um tweet em que ele comentou assim: não dá para manter todo mundo. Mas não demorou uma semana, ele já estava ali de contrato renovado. Sábado à noite, ele e os Seahawks chegaram a um acordo e ele vai receber 43 milhões de dólares pelos próximos 4 anos. Desses 43, 22 milhões de dólares vão ser garantidos. Realmente ali, acho que a insatisfação do Bob Wagner não demorou muito tempo. Ele tweetou logo depois que o contrato do Russell Wilson foi anunciado que não dava para manter todo mundo, mas acabou que, por enquanto, o Seahawks está mantendo todo mundo. O Bob Wagner vai ser aí o inside linebacker mais bem pago da NFL, por enquanto. Até estava dando uma olhada nos salários antes de começar. Eu vi que o Clay Matthews ganha mais do que ele. O Clay Matthews jogou boa parte da temporada ano passado como inside linebacker, mas na verdade ele é um outside linebacker. E esse contrato do Bob Wagner com certeza vai ser o mais
caro na posição até o Luke Kuechly, né, o inside linebacker do Carolina Panthers, renovar aí. Ele deve renovar no próximo off-season. Mas olha, o Bob Wagner por bastante tempo ele foi um pouco subestimado ali, porque a Legion of Boom tinha todas as atenções, mas o Bob Wagner ele é o segundo melhor inside linebacker da NFL, tá atrás só do Luke Kuechly mesmo. E é muito importante pro Seattle Seahawks mantê-lo. A gente viu no ano passado como a defesa do Seattle Seahawks melhorou quando o Bob Wagner voltou pro time. Ele perdeu boa parte da temporada. Ele recebeu até um voto para MVP, que é um voto meio... Foi do Tony Dungy, se eu não me engano. Não lembro se foi o Tony Dungy. Eu sei que foi um voto assim... Não tinha muito sentido, mas você mostra o tipo de talento que é o Bob Wagner. Então, eu acho que ainda vale a pena pensar nisso que ele falou de não conseguir renovar com todo mundo, porque você vê o Ken Chancellor ali meio insatisfeito, porque você vê todos os jogadores assinando contrato que recebe mais de 10 milhões por temporada. Aí você vê o Ken Chancellor, que é um dos principais jogadores desse time, recebendo 7 milhões por temporada num contrato que ele assinou, acho que 1 ou 2 anos atrás, acho que foi 1 ano atrás, de 28 milhões de dólares por 4 anos. Eu acho que ele tá querendo um pouco mais, ele tá até boicotando esse começo de training camp do Seahawks, tá? Ele, na verdade, eu acho que ele assinou o contrato, foi antes do primeiro Super Bowl, né? Ele assinou por, se eu não me engano, são 28 milhões de dólares por 4 temporadas. O Ken Chancellor, eu acho que ele tem tudo a razão para tentar procurar um acordo melhor. Ele cresceu muito de produção desde que ele assinou o contrato dele com esse contrato com o Seattle Seahawks. Eu não sei se o Seattle Seahawks vai ter dinheiro para dar esse aumento. E se ele dá esse aumento para o Ken Chancellor, quem vai ficar insatisfeito é o Michael Bennett, que também pediu um contrato novo. Ele assinou também um contrato mais ou menos na mesma época do Ken Chancellor. Também cresceu muito desde então. Ele é acho que no esquema 4-3 tem poucos defensive ends melhores que ele. E ele ainda tem ele ainda pode jogar também por defensive tackle no 4-3 ali, eventualmente. Então é um jogador muito valioso também. Esse é o preço do sucesso. O Seahawks não vai conseguir manter todos os jogadores deles. Eu acho que na próxima off-season vai ser muito difícil, se não for impossível, manter o Russell Okung, que é o left tackle. Ele disse que ele vai se representar. Não vai ter um agente discutindo o contrato por ele. E um left tackle do nível do Russell Okung não é um jogador nada barato. E acho que vai ser muito difícil mantê-lo. E pode ser que o Seattle Seahawks comece a próxima temporada, não agora de 2015, mas de 2016, sem os seus dois principais jogadores de linha ofensiva do título do Super Bowl, que foi o Russell Okung e o Max Unger, que está agora lá em Nova Orleans com os Saints. E é um problema, né? Você tem que dar um jeito de reforçar essa linha ofensiva. O Seahawks vai ter que reforçar, vai ter que dirigir esse setor aí no próximo draft. Mas agora, passando um pouco pro Jason Pierre-Paul. Parece que começou a ter um progresso na relação New York Giants, Jason Pierre-Paul. Desde os acidentes de fogos de artifício, eles não se comunicavam franquia-jogador. Aí, essa semana, começou a ter a primeira conversa do defensive end com o staff de Nova York. O general manager da franquia falou com ele por telefone, mas mesmo assim o Jason Pierre-Paul ainda não se apresentou no training camp dos Giants. Se espera que ele faça isso nos próximos dias, porque ele é um jogador muito importante para esse time, principalmente para a defesa dos Giants. Os Giants esperam que ele faça isso, mas eu não sei se ainda tem alguma previsão. Recentemente saíram algumas fotos do Jason Pierre-Paul com um braço enfaixado, as primeiras fotos desde que ele sofreu o acidente. E assim, todo mundo sabe que ele perdeu o indicador da mão direita, teve que ser amputado. Mas o que me surpreendeu também nessa foto foi que o polegar dele parece meio estranho, né? Parece que a fratura deve ter sido um pouco mais séria do que a gente pensava inicialmente.
E agora, sinceramente, eu não entendo. Quer dizer, até entendo, mas eu não gosto nada dessa postura do Jason Pierre-Paul. Ele se negar a falar com os Giants. Eu acho que ele ele que é o errado da história, ele que colocou a carreira dele em risco e agora ele fica com essa atitude de não sei representar o training camp, não deixar os médicos dos Giants olharem o que aconteceu com a mão dele. Será que a mão dele está no estado que os Giants vão ver que ele não tem como voltar a jogar? E se esse for o caso, ele não tem como fugir por muito tempo. Ele vai ter que se representar em determinado momento. E os médicos do Giants, ou se ele resolver que não vai jogar essa temporada e for para outro time, alguém vai olhar a mão dele e vai ver que ele não tem como jogar mais. Se esse for o caso. Acredito que não. Mas eu não gosto muito dessa atitude, não. Eu acho que ele tinha que se reapresentar logo, começar o tratamento lá com os médicos do Giants. E eu acho que essa atitude dele de segurar só gera mais atenção e mais suspeitas, mais boatos de que talvez o problema na mão dele seja um pouco mais sério mesmo. Eu acho que é por aí mesmo, porque eu acredito que muito difícil que essa lesão acabe totalmente com a carreira dele, ele nunca mais jogue na NFL. Mas o que pode acontecer é o seguinte: é uma lesão que é um problema na mão que vai tirar ele dessa temporada. Só que ele ficar adiando isso com os Giants não vai adiantar. Uma hora os Giants vão ter que dizer: não dá mais. Você sai, se recupera e aí depois você assina com uma outra franquia. Porque ou ele vai para os Giants, faz o training camp, acompanhamento, mesmo que ele não possa ir para o campo agora, porque provavelmente vai acontecer isso, porque ele está com a mão enfaixada, como a gente viu nas fotos já. Faz o seguinte: faz um treino físico, treina perna, musculação, mas não fica assim se afastando do time, que isso só vai te prejudicar no futuro, até porque mesmo que ele perca essa temporada, ele é um jogador que tem uma identificação com a franquia, ou pelo menos tinha até todos esses problemas, e vai lá, conversa, porque mesmo que você perca essa temporada, talvez você consiga assinar um contrato futuramente com a equipe. Não, você tem toda a razão. Eu acho que esse afastamento só cria mais atenção e o pessoal fica: por que ele não está se apresentando? Será que o problema na mão dele é muito sério? Mas eu, particularmente, já estou começando a ficar um pouco irritado com essa história do Jason Pierre-Paul. Acho que ele, desde o começo, ele está mostrando muita imaturidade. Mas vamos passar aí pro training camp do Tennessee Titans, que parece que tem boas notícias vindo de lá, né? O Marcus Mariota, ele, após 4 sessões de treinamento, ele ainda não lançou nenhuma interceptação, né? Como o Zé falou. Mas eu não sei se isso se traduz tanto para um começo tão bom assim. Claro que é um bom número você não ter lançado nenhuma interceptação. Ele tem, durante os OTAs e o minicamp, o pessoal comentou bastante que ele parecia ser, ele estava bem preciso nos passes. Mas eu acho que essa falta de interceptações pode significar um pouco também que ele está segurando um pouco o braço, né? Ele não está arriscando muito. E era muito isso que ele fazia em Oregon, né? Ele não arriscava muitos passes. Tanto que o índice dele de touchdowns para interceptação durante sua carreira universitária é baixíssimo. E eu acho que isso é bom, ele tá cuidando bem da bola. Eu acho que ele tem que fazer isso mesmo durante a primeira temporada. Eu acho que se o Tennessee Titans ia ficar muito satisfeito se ele termina o ano com, sei lá, 18 passos para touchdown só, mas apenas 5 interceptações. Eu acho que seria bem positivo. Mas em algum momento ele vai ter que forçar um pouco mais o passe. E eu acho que o training camp é a hora dele errar, é a hora dele descobrir ali como é que as coisas funcionam na NFL. E apesar de ser positivo esse número de não ter lançado interceptação, eu acho que é um pouco enganador, assim. Parece: o Marcus Mariota, já temos o favorito para Offensive Rookie of the Year. Mas eu acho que esse número significa muito mais que ele não está forçando a bola do que algo necessariamente espetacular por parte dele. É que ele não forçar a bola, na minha opinião, é a característica de jogo do Marcus Mariota. Você
pensa no jogo que ele fazia em Oregon. Era um jogo que ele corria muito, mas lançando a bola ele era bastante conservador. Ele não forçava um passe que tinha muita chance de ser interceptado. E tanto que na carreira dele, se eu não me engano, ele terminou com menos interceptações do que o Jameis Winston, que é o outro quarterback que foi draftado antes dele no draft desse ano, teve na temporada passada. Se eu não me engano, o Mariota não teve nem 15 interceptações em toda a carreira no college football. Eu lembro desse número, eu acho que é algo assim mesmo. Acho que o James Winston, na última temporada dele, ele lançou mesmo mais interceptações. E eu espero o James Winston, eu acho que ele vai liderar a NFL aí em 2015 em interceptações, porque eu acho que ele vai ser pedido para ele arriscar muito mais, e é a mentalidade dele um pouco mais mesmo. Ele tem um pouco mais isso de gunslinger, né? Aquele estilo Brett Favre de querer arriscar mais. Mas eu acho que o James Winston, ele vai lançar mais interceptações, mas não quer dizer que ele tem um ano pior que o Marcus Mariota. Eu só acho que o Marcus Mariota vai ser um cara que como posso dizer, acho que ele vai ter um pouco mais de Alex Smith, principalmente nesse começo de temporada, começo de carreira. Ele não vai arriscar muito passes longos, ele não vai tentar aqueles hero throws, né, que o pessoal chama, que é aqueles lançamentos mais difíceis. E com isso ele vai ter números menores, mas vai ser, então, de repente seja mais positivo ali pro Tennessee Titans ter um jogador que não tenha tantos turnovers, mas também limita um pouco o que a equipe e o quarterback possam fazer aí em campo. E a comparação vai ser sempre com o James Winston, mas eu acho que o James Winston sempre vai ter números maiores que os Marcus Mariota. Acho que ao longo da carreira o James Winston, por ser arriscar mais, acho que vai ter números até maiores, mas eu acho que é do estilo de jogo deles. Acho que se um lançar mais interceptações, outro lançar mais jardas, outro lançar menos passes para touchdowns, eu acho que não significa exatamente que um é melhor que o outro. Os dois estão unidos aí, e pelo resto da carreira, se os dois tiverem carreiras longas, vai ser sempre a comparação Marcus Mariota e James Winston. Perfeito. Até para as próprias franquias, eu acho que são jogadores com as características adequadas, porque se os Bucks, eles têm 2 wide receivers que você pode confiar para uma bola longa, para uma bola arriscada, que é o Vincent Jackson e principalmente o Mike Evans. Teve uma temporada de calor sensacional. A gente vive falando da temporada monstruosa que o Odell Beckham Jr. teve como calouro, e aí às vezes a gente acaba apagando um pouco a ótima temporada do Mike Evans, que pro James Winston vai ser um cara perfeito para ele lançar essas bolas. E o James Winston, essa é a característica dele, ele tem uma personalidade forte, tem que arriscar mesmo, porque está na sua primeira temporada, ninguém tá assim falando, os Bucks vão para os playoffs, então arrisca, vai, aprende, você tem que errar para aprender. E o Mariota não, o Mariota já tá numa franquia que não tem aquele wide receiver 1 que se bota confiança e tem um ataque corrido razoável. Eu acho que os Titans vão ter que fazer um trabalho diferente com o Mariota, e ele é o cara perfeito pro estilo de jogo que os Titans têm que desenvolver, até porque eles não podem cometer turnover, porque é uma divisão que tem do outro lado Houston Texans com J.J. Watt, com um Arian Foster que corre muito bem com a bola, com um Andrew Luck no Indianapolis Colts. Você dá uma interceptação pro Andrew Luck a menos de 60 jardas da sua endzone é muito perigoso. Realmente você não pode dar posse de bola extra pro Colts, né, que promete aí ter um dos melhores ataques da NFL. Você tem que limitar mesmo o número de turnovers. Agora, passando para a última notícia do dia, a ESPN fez uma pesquisa interessante, né, Zé? Sim, ela fez uma pesquisa em todos os Estados Unidos e divulgou recentemente e perguntou para o público quem você preferia que fosse o quarterback do time, Tony Romo ou Eli Manning. O quarterback dos Cowboys ganhou a disputa com 57% dos votos.
A pergunta, na verdade, era quem você preferiria como quarterback na temporada 2015? O Eli Manning ou o Tony Romo? O Tony Romo ganhou com 57%. Lembrando um pouco que o Dallas Cowboys é a maior torcida da NFL lá nos Estados Unidos, né? Então acho que muitos torcedores dos Cowboys votando. E acho que os dois realmente são caras que disputam, ainda mais por estarem tanto tempo jogando um contra o outro na mesma divisão. E o Tony Romo, ele ganha muito aquele rótulo de falhar na hora H, né? Nos momentos decisivos e mal. Ele tem 2 vitórias nos playoffs só, se não me engano. Acho que são 2 vitórias mesmo em toda a carreira. Mas o Tony Romo tem até bons números no quarto. E o Eli Manning, o Eli Manning é um pouco o que é o New York Giants, né? O Giants não é um time que vai para os playoffs sempre. Eu publiquei uma matéria ontem. Desde 2007 o Giants foi 3 vezes aos playoffs. Somente 3 vezes. E nessas 3 vezes, 2 terminou com o título do Super Bowl. Então é um pouco 8 ou 80. E o Eli Manning é um pouco isso também. Quando ele começa aquelas séries boas dele de jogos, como foi em 2012, né, no 2011, no último título, ele, sinceramente, quando ele tá no ritmo dele, principalmente nos momentos difíceis do jogo, eu acho que ele joga bem como qualquer outro quarterback. Naqueles playoffs de 2011, no final de temporada de 2011, havia até a discussão se ele era um jogador de elite, e ele estava jogando no nível de elite. O problema é que ele não consegue manter esse nível a carreira toda dele. E apesar dele ter 2 títulos de Super Bowl e 2 títulos de MVP. Mas agora, você pensando numa temporada regular, talvez seja melhor mesmo o Tony Romo. Mas nos playoffs eu prefiro arriscar minhas chances com o Eli Manning. Porque ele tem esse recorde. Nos últimas 3, em 2 ele conseguiu levar o time ao Super Bowl. Claro que não foi só ele. Mas o Eli Manning nos momentos de playoff, assim, ele tem um retrospecto muito melhor que o Tony Romo. E vou sair um pouco de cima do muro. Entre os dois, eu prefiro arriscar ter o Eli Manning, que eu sei que é um cara que tem, apesar de ter momentos mais baixos na carreira que o Tony Romo, eu acho que ele é muito inconstante, mas eu prefiro arriscar com um cara que tem esse upside, que tem essa capacidade de jogar no nível de elite por um determinado tempo e levar seu time ao Super Bowl. E quem que você prefere, Zé? Eu vou ser curto e grosso. Eu prefiro o Eli Manning. Por quê? É mais ou menos a mesma história que eu falei do Winston e do Mariota. O Eli Manning, ele é um cara que arrisca, ele chama a responsabilidade. Ele não é um cara que se esconde ou que se abala. Ele lançou uma interceptação num jogo, ele vai continuar arriscando, vai continuar tentando fazer um lançamento longo. Ele está sofrendo pressão. Isso, para mim, é o principal erro que o Eli Manning tem, por isso que ele lança tanta interceptação. O jogador adversário vai chegar, vai conseguir o sec, ele arrisca o passe, mas ele tá ali, ele tá chamando a responsabilidade. É por isso que em jogo de playoff ele decide, ele chama a responsabilidade para si. Quem aí já viu os vídeos do Super Bowl, o primeiro que ele ganhou em cima dos Patriots, lembra daquela recepção histórica do David Tyree. Eu não lembro agora se esse é exatamente o nome dele, mas que ele já estava 95% dos quarterbacks da NFL aceitariam aquele sec. Eli Manning não. Eli Manning ia tomar o sec, ele lutou para escapar, escapou e fez um dos lançamentos mais sensacionais da história do Super Bowl. E foi no outro Super Bowl, fez a mesma coisa com o Mario Manningham, né? Então tu vê que não foi um lance de sorte. O Tony Romo não. O Tony Romo, ele é um cara que é um ótimo quarterback. Joga bem, mas ele não tem essa característica de chamar a responsabilidade. Tanto que batem muito nele nos Cowboys, mas ele não chama essa responsabilidade em campo tanto quanto o Eli Manning. O Eli Manning, ele assume os riscos, ele arrisca, ele tenta, ele é um líder. E isso é muito importante numa função de quarterback. É verdade, você tem razão no que você falou, mas acho que agora é hora de passar para
para a parte que todo mundo está querendo ouvir, sobre o Fantasy Football. Eu vou começar falando sobre o draft que eu fiz nesse domingo, né? Eu tenho uma liga com meus amigos há 5 anos já, essa vai ser a 6ª edição. E eu acho que essa liga é um bom exemplo de o tipo de cenário que você vai encontrar, porque nessa liga a gente tem um pessoal que é mais hardcore, assim, digamos, é um pessoal que segue mais as instruções dos especialistas, as estratégias que os especialistas falam, e tem outros que draftam mais no que eles acham, nas convicções deles. Não estou dizendo que um jeito é errado, outro jeito é certo, mas são estilos diferentes. E nesse ano eu fui campeão no ano passado, então eu draftei na última posição, né? Uma liga de 10 times, o elenco é o normal, né? Quarterback, 2 running backs, 2 wide receivers, um flex, né? Que é um running back ou um wide receiver, um tight end, uma defesa e um kicker. E eu fui o último a draftar. Aí eu acho que até na entrevista com o Alex Gerhardt, que é o editor de Fantasy Football do site da NFL, ele falou isso. Não sei se vocês leram, se vocês não leram, voltam lá no domingo. Eu pretendo repostar essa entrevista, que é muito boa, muitas dicas boas. Ele fala um negócio importante, que você tem que estabelecer uma estratégia e seguir essa estratégia, porque muita gente às vezes chega na hora, entra um pouco em pânico, ali vê um jogador de nome, vou escolher ele. E qual foi a estratégia que eu estabeleci? Eu era o último a draftar, era o 10º, e é naquele formato Snake, né? Então ele ia ser o último a draftar no primeiro round e o primeiro a draftar no segundo. Então eu tinha 2 escolhas seguidas. O que eu pensei? Eu vou draftar um running back com a minha primeira escolha, não importa o que acontecer, porque você tem que ter um running back top. A gente vai entrar um pouco nisso mais pra frente. E não existem muitos running backs titulares número 1 de verdade. Então, mas eu sabia que ia ter gente na minha frente que ia draftar quarterback. Eu, particularmente, não gosto de draftar quarterback nos primeiros 5 rounds. Eu sabia que ia ter gente que ia draftar quarterback cedo e ia sobrar algum running back top pra mim. E foi exatamente isso que aconteceu. O Aaron Rodgers, Andrew Luck e o Russell Wilson foram draftados na minha frente. E sobrou pra mim na 10ª escolha o Arian Foster. Então eu peguei o Arian Foster. E o que era a minha estratégia na segunda escolha? Eu pensei assim: wide receiver top existem mais do que running back top. Então eu pensei assim: se não tiver saído nenhum wide receiver top, eu vou draftar o Rob Gronkowski com a minha segunda escolha. Por quê? Porque o Gronk está muito acima de todos os outros tight ends. Se o Jimmy Graham voltar aos bons dias que ele teve no Saints, o que é difícil, eu acho, em Seattle, que é um ataque que corre mais com a bola, ele é o único que pode rivalizar com o Gronk. Mas você tendo o Gronk, é a mesma coisa que você ter 3 wide receiver tops no seu time. Ter um wide receiver top na posição de tight end. Então eu pensei assim: vou draftar o Gronk. E quando eu voltar no final do 3º round, vai ter algum wide receiver bom ainda para eu draftar. E foi exatamente isso que aconteceu. Não foi um wide receiver top de nome, mas eu peguei o DeAndre Hopkins, que é um wide receiver que foi um dos que recebeu mais alvos ali na última temporada. Se eu não me engano, ele terminou no top 10. E agora o Andre Johnson saiu do Houston Texans. Então ele vai ter um caminhão de passes jogados na sua direção. E eu acho que mesmo com uma situação difícil de quarterback em Houston, ele é um cara que vai produzir. Eu só não fiquei muito satisfeito de draftar o DeAndre Hopkins e o Houston Texans, porque não é um ataque que eu acho que vai marcar tantos pontos. Então pode ser que uma rodada um produza e na outra rodada o outro produza. Mas eu estou satisfeito com o DeAndre Hopkins como meu primeiro recebedor. E eu queria começar falando, até invertendo um pouco a ordem aqui que eu tinha colocado na pauta, Zé. Começar falando de estratégia. Eu falei dessa estratégia que eu acho que você tem que fazer isso. Você tem que draftar running back cedo. Porque existem 7 running backs, digamos assim, 7, 8 running backs que vão ser titular número 1 mesmo, não importa o que aconteça. Tem muitos running backs, a maioria dos times usa aquele running back by committee, que são 2, 3, às vezes até 4 running backs dividindo as corridas. E isso é muito ruim para fantasy football. Então, se você está draftando no começo, você tem que... no primeiro round você tem que tentar sair com ou Le'Veon Bell, ou Adrian Peterson, ou Marshawn Lynch,
ou Jamal Charles, ou o LeSean McCoy, um pouco mais para baixo, mas o LeSean McCoy, o Arian Foster. Você tem que sair com um cara desses, porque se você não sai com um cara desses, você fica muito fraco na posição de running back. E eu sei que eu conversei com o Zé um pouco antes de entrar no ar, e ele concorda com essa estratégia. Para mim, running back cedo é a estratégia. Os running backs que eu sempre escolho é running back que, além de ser o primeiro running back de verdade da equipe, receba passes. Então, os meus 2 running backs preferidos para draftar ali no começo, porque dificilmente eu acabo caindo na primeira escolha geral. Esse ano, como praticamente todas as ligas que eu vou disputar, ano passado eu já disputei e eu acabei ficando entre os 3 primeiros, eu nunca vou escolher com a primeira escolha geral, que 90% das vezes é o Adrian Peterson do Minnesota Vikings. Então, quais os 2 nomes que eu sempre procuro ver se eu consigo draftar? Ou o Jamal Charles, do Kansas City Chiefs, porque além de correr, ele recebe muito passe, e ele corre para touchdown, ele recebe para touchdown, ou o Le'Veon Bell, do Pittsburgh Steelers, que faz exatamente a mesma coisa. Vieram até me perguntar, numa outra liga do Colts, que é a Dinastia, por que draftar o Le'Veon Bell tão cedo, se ele vai perder os 2 primeiros jogos? Porque ele vai ganhar muitas jardas correndo e recebendo. Ele vai perder 2 jogos, ok, você vai perder os 2 primeiros jogos dele, mas ele continua sendo um dos jogadores que mais vai pontuar no Fantasy dessa temporada. Zé, eu escutei um especialista americano falar, e eu achei que tem toda a razão do mundo. Você perde o Le'Veon Bell os 2 primeiros jogos, e tem uma coisa interessante, na primeira semana sempre surge aquele running back surpresa, aquele wide receiver surpresa, ou um quarterback, vamos supor, o RG3 volta à velha forma. Então você não ter o Le'Veon Bell no primeiro jogo, e isso pode te custar uma vitória, mas tem uma coisa interessante, você acaba tendo a prioridade lá nos waivers, né, que a gente vai explicar um pouco mais pra frente, que o waiver é outra coisa genial aí do Fantasy Football, que você não pode simplesmente pegar qualquer jogador no free agency. Você tem, de acordo com a sua colocação, você tem uma prioridade. Então o último colocado tem uma prioridade maior para pegar os jogadores. Então, normalmente é terça-feira, todo mundo vai lá no waiver wire, escolhe os jogadores que quer, os jogadores que vai dropar caso consiga. E na quarta-feira vem o resultado. E você perdendo o primeiro jogo da primeira semana não é algo tão ruim, porque você tem a primeira oportunidade de pegar esses caras. Vamos supor, um running back que ninguém esperava corre com a bola 30 vezes para 150 jardas e 2 touchdowns. Então você vai ter a oportunidade de pegar esse cara primeiro que todo mundo. Então não é algo tão ruim assim se você começar perdendo. Então se eu tivesse a primeira escolha overall em algum draft, eu vou escolher o Le'Veon Bell sem pestanejar. E falando um pouco mais de outra coisa que eu gosto de fazer em draft, é você escolher jogador com upside, com potencial no final do jogo, nos últimos rounds. Porque às vezes muita gente vai pelo nome, escolhe, não sei, um wide receiver 2 de algum time, um wide receiver 3 de algum time grande que tem um quarterback de nome. Mas será que não é melhor você escolher um running back que pode ser que... Um caso que eu acho que é bem... explica bem isso, é o Ameer Abdullah do Detroit Lions. Ele é o running back draftado pelo Detroit Lions esse ano. O Detroit Lions tem o Joique Bell, que era o running back número 1, mas ele volta de lesão. E é bem provável que o Ameer Abdullah não comece como titular. Mas eu acho que ele é tão talentoso. Ele é um jogador muito talentoso. Ele tem tudo para, a partir da semana 5, 6, ser o titular absoluto em Detroit, nem dividir muitas corridas com o Joique Bell. Então, será que não é melhor pegar ele do que um cara como o Andrew Williams do Giants, que é o running back número 2 ou 3 ali, ou o Shane Vereen também do Giants, é um cara que vai dividir ali? Será que não é melhor pegar um cara que tem esse potencial de ser o titular absoluto no final, do que pegar um cara desse que vai te dar 5, 6 pontos por semana no máximo, não vai sair muito disso? O que você acha disso, Zé? Eu acho que nesse caso você tem que arriscar esse cara que tem muito potencial.
Eu fiz algumas trades assim que muita gente estranhou na liga dos Colts, que foi o seguinte, eu draftei com a primeira escolha o Gronkowski. Eu fui o 10º a escolher, todos os running backs top estavam escolhidos, e ainda tinham escolhido também o Aaron Rodgers, e se eu não me engano, foi o Antonio Brown. Então, eu disse, eu vou pegar o Gronk, porque não tem nenhum running back top para eu pegar agora. Aí o que eu fiz? Depois eu consegui, a partir do Gronk, realizar uma troca que eu achei excelente, porque eu consegui pegar um running back como o DeMarco Murray, que é uma garantia ali razoável de pontos, e o Tyrande Julius Thomas, que tem potencial para virar o principal recebedor de passes do Blake Bortles lá em Jacksonville, e ainda consegui uma barganha que foi o running back, agora que eu não tô lembrando o nome. Melvin Gordon. O Melvin Gordon. Eu consegui 3 running backs seguidos, 2 running backs muito bom e um tight end razoável. Então, você também pode fazer isso. Você draftar um jogador logo no começo, que vai ser ótimo para você fazer trocas no futuro. Eu tô até no meu draft, eu consegui o Gronkowski na segunda escolha e peguei mais pra frente o Martellus Bennett, que a posição de tight end é muito ruim no draft. Esse ano tem pouquíssimo. O único tight end que é 100% confiável mesmo é o Gronk. E o Martellus Bennett é um desses tight ends número 1. Eu acho que mais pra frente eu vou conseguir trocá-lo sem muito problema e vou talvez conseguir um bom jogador pro meu time. Agora a gente passa aí pra próxima parte dessa discussão. São 2 jogadores de nome que a gente não vai querer draftar esse ano. E começando por você, Zé, qual foi os 2 nomes que você separou? Eu separei 2 nomes que vão dar uma polêmica. Eu já tô vendo que vai acontecer isso, mas é o Peyton Manning e o Marshawn Lynch. Por que os 2? O Peyton Manning é mais por uma questão de insegurança do que ele produziu na última temporada. Porque ele não foi aquele Peyton Manning que a gente está acostumado na segunda metade da temporada passada. O principal jogador do ataque dos Broncos para pontuar no final da temporada passada foi o C.J. Anderson. E eu prefiro não arriscar o Peyton Manning agora, apesar de historicamente ele ser um dos maiores jogadores da história do Fantasy Football. E o segundo é o Lynch, não porque eu acho que o Lynch não vai ser o super running back que ele costuma ser. Eu acho que o Lynch vai conseguir aquelas 1.500 jardas, mas eu não sei até que ponto como vai funcionar esse ataque de Seattle agora. Porque chegou ali o Jimmy Graham, eu acho que Seattle vai passar um pouco mais a bola, então eu não sei se o Lynch vai chegar a ter tantas jardas. Ele vai continuar sendo um running back, quando você precisar, você vai entregar a bola para ele, ele vai conseguir ganhar um jogo, mas eu não sei se ele vai ser agora um running back que vai ter 30 corridas, 35 corridas por um jogo, até porque logo mais o contrato dele vai acabar, ou ele se aposenta, e os Seahawks querem dar uma rotação, uma oportunidade para os outros running backs, o Robert Turbin, o Christian Michael. Você tem razão, eu acho que o Marshawn Lynch... a gente sempre fica falando, será que esse vai ser o ano que o Marshawn Lynch vai dar uma caída? E o que você falou faz bastante sentido. Eu acho que ele vai... O Seattle Seahawks, agora ainda mais com o Russell Wilson com um contrato novo, vai querer passar mais a bola pro Jimmy Graham. E talvez a produção dele caia um pouco. Não acho que... Eu acho que o Marshawn Lynch continua no top 10, mas talvez ele dê uma caída ali para 7, 8. Então, se você tiver um cara como o Eddie Lacy, o Jamal Charles com certeza, mas o Eddie Lacy e outros, de repente até o Arian Foster, vale mais a pena pegar do que o Marshawn Lynch. E agora, eu separei 2 nomes aqui também. O Alshon Jeffrey não é um jogador de tanto de nome assim, mas ele vem de 2 boas temporadas de fantasy. Ele é draftado alto. Mas o Alshon Jeffrey me preocupa agora com o Brandon Marshall fora de Chicago, né? Agora está em Nova York. Agora o Alshon Jeffrey vai receber a atenção total aí das defesas adversárias. O Kevin White voltar de lesão ali, se provar, normalmente o John Fox
ele segura um pouco ali os rookies, né? Então o Alshon Jeffrey vai ser o wide receiver 1 incontestável aí em Chicago. E eu não tenho certeza se ele vai sair tão bem contra corners número 1. Ele vai precisar jogar agora com a defesa principalmente preocupada em pará-lo, não o wide receiver do outro lado. Então eu acho que se você draftar o Alshon Jeffrey no terceiro, quarto round, eu acho um pouco alto para mim. E o Drew Brees é o outro nome que eu separo. Ele já teve um ano bem ruim para os seus padrões em 2014. E o Saints claramente vai querer correr com a bola esse ano. Então eu acho que usando os números do Drew Brees vão continuar baixos, não vão voltar aqueles 5.000 jardas e 40 passos para touchdown. Eu acho que o Drew Brees vai dar uma caída boa. Eu vejo ele saindo às vezes no terceiro, quarto round, até quinto. E esse preço que você tem que pagar pelo Drew Brees, pra mim não vale muito a pena. Não sei o que o Zé acha. Quanto ao Drew Brees, eu tenho uma pequena observação a fazer, porque eu também acho que isso possa acontecer. Eu acho que é bem provável que aconteça isso com o Drew Brees, mas tem uma velha história do Drew Brees gostar muito de distribuir o passe. E é o Sean Payton, o técnico dos Saints. Então, você pode esperar uma surpresa que você pensa que os Saints vão correr a temporada inteira. Aí chega um momento da temporada em que você percebe que os Saints não estão correndo mais tanto, mas sim distribuindo curto para running back o jogo inteiro, que é uma característica que o Saints já usa razoavelmente. E eu imagino o Saints abusando disso. Zé, agora falando sobre as barganhas do Fantasy, né? Sempre tem um jogador que você acha ali nos rounds finais ali que você acaba tendo um bom valor. Vou começar falando das minhas. Eu tenho uma que eu acho talvez não tenha tanto nome assim, mas eu acho que pode terminar ali no top 10, de repente top 7 até dos wide receivers, que é o DeAndre Hopkins, que é o wide receiver do Houston Texans. Ele já teve uma ótima temporada em 2014 e esse ano o Andre Johnson saiu de Houston, né? O Andre Johnson é um dos jogadores que mais recebia alvos, né? Um dos jogadores que mais tinha passos arremessados em sua direção, e isso tudo agora tem que ir para algum lugar e deve ir para o DeAndre Hopkins. Mesmo com a situação de quarterback ali meio difícil em Houston, eu espero que ele tenha um bom ano em 2015. Ele é o meu wide receiver 1, draftei ele no terceiro round. E eu gosto muito do Andrew Hopkins para 2015. E meu outro nome é o Carlos Hyde. Carlos Hyde, que agora é o running back titular lá em São Francisco. O Frank Gore não tá mais lá, né? Tá no Indianapolis Colts. Apesar de alguns problemas, eu acho que a linha ofensiva do 49ers vai continuar sendo sólida. Não é um time que passa muito a bola. Ele gosta bastante de correr com a bola. Então eu acho que o Carlos Hyde pode ser aquele running back 1 que às vezes é tão difícil de achar. E quais são as suas barganhas pro Fantasy, Zé? A primeira barganha é um quarterback que não vai ser um dos 5, 6 primeiros a sair, mas que é um quarterback que vem da sua melhor temporada na carreira e que vai lançar para 2 alvos que com certeza serão escolhidos ali nas 3 primeiras rodadas, que é o Antonio Brown e o Martavis Bryant. Esse quarterback é o Big Ben, vem de ótimas temporadas, e eu espero que essa próxima temporada seja a melhor da carreira do Big Ben, assim como a última já havia sido. Outro nome que eu gostaria de citar é o Joseph Randle, porque ele vai dividir as carregadas ali no Dallas Cowboys. E para mim, o running back pegar essa bola ali com a linha ofensiva dos Dallas Cowboys ali na frente, vai se dar muito bem, vai conseguir ali suas 800, 900 jardas, e você vai conseguir draftar ele em 9ª rodada, 10ª rodada, 11ª. Você vai conseguir bastante pontos com um cara que você vai draftar bem tardiamente. E eu acho que o outro Randle, o Ruben Randle dos New York Giants, também pode ser uma surpresa legal, vai ser o terceiro wide receiver, mas ele está sempre ali recebendo suas jardas, seus touchdowns. E um outro nome dos Giants, que a gente estava discutindo tight ends e eu lembrei, que é o Larry Donnell, que eu fiz essa aposta nele e
Eu acho que o Donnell vai receber ali seus 10 touchdowns, suas 800, 900 jardas. Eu acho que também é uma boa aposta. Zé, pra gente concluir essa conversa, a gente gosta de falar também, é sempre importante falar dos novatos, que às vezes o pessoal fica meio em dúvida quando draftar os novatos. Dois novatos aqui que eu separei, dois rookies, são o Amari Cooper e o Melvin Gordon. O Amari Cooper, eu acho que o Raiders vai estar em muito jogo que ele vai estar atrás e vai precisar passar muita bola, então eu acho que principalmente no garbage time eu acho que ele vai ter bastante jardas. Eu acho que ele já vai ser o primeiro alvo indiscutível do Derek Carr. E ele parece que é um jogador que já chega pronto para a NFL, então eu vejo ele como recebendo bastante jardas e bastante touchdowns. E o Melvin Gordon, ele vai ser o running back número 1 do San Diego Chargers. Ele é um jogador talentosíssimo também. Tinha o Todd Gurley, que ocupava todas as atenções aí, mas o Melvin Gordon era próximo ali dele, e eu acho que o Melvin Gordon pode ser aquele running back 1 titular que às vezes não é fácil de encontrar. E eu sei que você separou o Melvin Gordon também e mais um nome, não é, Zé? Sim, eu separei o Melvin Gordon e o Todd Gurley, que foi o que você falou que ali dividia o nome com ele. Por que eu não separei o Amari Cooper? Porque o ataque aéreo dos Raiders eu acho que não vai ser tão aproveitado ainda nessa temporada. Ele provavelmente vai ser o primeiro alvo do Derek Carr, mas vai ser algo assim. Ele vai ter umas 1.000 jardas, uns 6, 7 touchdowns. Ele ainda não vai ser aquele wide receiver. E ele é o wide receiver mais pronto para a NFL de todos que foram draftados esse ano. Os outros, para mim, ainda estão cru. Eles vão ter que ser desenvolvidos. A exceção do Dorial Green Beckham, do Tennessee Titans, que para mim ele tá pronto para NFL, mas ele é um jogador meio que complicado, assim, ele não é um jogador assim que você olha para ele e diz: "Ah, esse cara, com certeza ele vai na NFL", porque ele tem problemas extracampos, mas se você quiser arriscar draftar ele lá pela 12ª, 13ª rodada, também é um bom nome. Agora só queria complementar um negócio que a gente falou sobre estratégia lá no começo da conversa sobre fantasy. Eu achei aqui um exemplo interessante até dessa minha liga, que mostra como é bom você draftar o running back cedo. Um amigo meu, que já está nessa liga também há 5 anos, o pessoal até brinca que ele é um torcedor fanático dos Packers, ele sempre drafta o Aaron Rodgers com a primeira escolha. Sempre drafta o Aaron Rodgers com a primeira escolha. E eu falo pra ele que eu acho que draftar quarterback cedo é um erro, que ele não deveria, mas não importa, ele é um torcedor do Packers, ele sempre drafta o Aaron Rodgers. Esse ano ele teve a segunda escolha do geral, e acabou que o cara que draftou antes dele pegou o Aaron Rodgers. E ele ficou ali sem o seu quarterback que ele gosta tanto, e acabou escolhendo o Eddie Lacy com a segunda escolha, que pra mim foi uma ótima escolha. E agora, você olhando os times desse meu amigo, torcedor do Packers, e o que teve a primeira escolha, você vê o seguinte: o que teve a primeira escolha e pegou o Aaron Rodgers, ele tem o Aaron Rodgers como quarterback, que é ótimo, mas como running backs dele, o running back número 1 é o Jeremy Hill, do Cincinnati Bengals, que eu acho que vai ser um grande running back, eu acho que pode produzir muito, mas ainda tem aquela sombra do Giovanni Bernard ali, podendo tirar algumas carregadas, alguns trabalhos em third down. Então eu acho que ele não é aquele running back top, pode ser que venha a ser, mas acho que ainda não é. E o running back 2 dele é o LeGarrette Blount, que, olha, se eu posso dar uma dica para vocês, não escolham jogadores running backs do New England Patriots. O Bill Belichick, ele adora mudar de running back, ele detesta fantasy football pelo jeito. Então, se você puder evitar draftar running backs do New England Patriots, o faça. Então você vê que ele ficou com um corpo de running backs ali relativamente fraco. E você vai olhar esse time do torcedor do Packers, ele draftou o Eddie Lacy com a primeira escolha, que é um running back sensacional ali, uma ótima escolha, um ótimo running back 1. Aí no segundo round ele escolheu o Justin Forsett, que teve um ano espetacular com o Baltimore Ravens ano passado. Então se ele tiver um ano similar ao que ele teve ano passado, é um excelente running back número 2. E no terceiro round ele pegou o Peyton Manning, que apesar da gente ter conversado ali, você explicou que tá um pouco de medo dele draftar com ele,
Eu acho que você draftar o Peyton Manning no terceiro round, e se ele voltar a ser o que foi na primeira metade da temporada de 2014, que não tá tão atrás assim, que ele ficou lesionado no final do ano, eu acho que você tem um valor ótimo selecionando o Peyton Manning no terceiro round. Então eu acho que isso é um exemplo aí de como você deve esperar para draftar quarterbacks. Eu particularmente só draftei um quarterback no 10º round, foi o 11º round, eu draftei o Eli Manning, e no 12º draftei o Teddy Bridgewater. Você vê que você pode pegar quarterbacks bons draftando tão tarde assim. Claro que não vai ser todo mundo que vai esperar tanto quanto eu, mas eu acho que você tem que esperar um pouco e draftar running back, draftar wide receiver, e se tiver um tight end top, draftar um tight end top. Então, voltando ao Peyton Manning, é o seguinte, você tá ali draftando, eu acho que não vale a pena, o meu comentário era, porque não vale a pena draftar o Peyton Manning nas 2 primeiras rodadas, acho que até quem sabe na terceira, mas não quer dizer que você não drafte ele ali nas 5 primeiras rodadas. Se você quer um quarterback que vá ter uma garantia legal de pontos, draft o Peyton Manning ali na 4ª, 5ª rodada, se estiver disponível. Até o Big Ben, que foi o que eu fiz numa outra liga que eu jogo. Porque eles são quarterbacks que eles não vão ser igual o Aaron Rodgers, o Andrew Luck, principalmente. O Andrew Luck acho que vai ser o melhor quarterback para Fantasy Football nessa temporada, porque ele tem uma série de alvos muito boas ali em Indianápolis. Mas o Peyton Manning vai ser o seguinte, ele vai lançar ali umas 4.000 jardas no mínimo, uns 25 a 30 touchdowns, que é um ótimo número pro Fantasy, mas não vale a pena draftar ele. É muito arriscado você draftar ele na 2ª, na 3ª rodada, na minha opinião. Bem, essa foi a nossa conversa sobre Fantasy. Se você tiver mais dúvidas, pode mandar comentário na página, mandar mensagem, reply no Twitter, no @hojeNFL, que a gente responde com o maior prazer. Se quiser me mandar também no meu Twitter, que é o @gmoreiramartins, pode mandar, que a gente vai responder suas dúvidas de fantasy ou qualquer dúvida que você tenha sobre NFL. Bem, meu nome é Gabriel Martins, eu estive hoje aqui com José Paulo Mendes. Não esqueça de curtir a página, de divulgar o nosso podcast, compartilhe com os amigos, que cada vez mais a gente está crescendo, a gente está passando de 200 reproduções cada podcast, isso a gente tem 3 publicados, esse vai ser o nosso 4º, que é um número espetacular já. Você que é usuário de iTunes, continue lá nos mandando avaliações, dê 5 estrelas pra gente, assine o nosso feed, baixe por lá que você ajuda a gente a subir no ranking lá dos podcasts de esporte. Você que não tem o iPhone, você pode baixar a gente no Stitcher agora, pode baixar no 4Share, no SoundCloud, e escutar no YouTube. Opções não faltam. Bem, por hoje é só. Quinta-feira a gente deve voltar, quinta-feira ou sexta, a gente vai avisar, a gente deve voltar com a próxima edição da semana, a 2ª edição da semana. E é isso. Até sexta-feira. Tchau!